e a ação do Ramagem ter que ser suspensa, ou não teve golpismo no 8 de janeiro e a Débora não pode ser condenada por golpismo. Então a gente precisa olhar para as coisas como elas são. Aliás, e tentar explicar. E a lei está escrita, está tudo no site planalto.gov.br. Basta não ser analfabeto. Aliás, a advogada Débora entrou com um pedido de revisão e de redução da pena e de libertação dela. E ela está condenada a 14 anos, 14 é isso? E o Alexandre de Moraes negou ontem. Isso. Ele não reconheceu. Escuta... Tem uma mensagem pra gente aqui de Live Pix, ó. Vamos lá, quando a gente tava falando um pouquinho... Tá falando de STF, tá falando um monte de coisa. Vamos Boa lá. noite a todos. Numa eventual escalada dessa tensão entre os Estados Unidos e o Brasil, e havendo uma ruptura entre os poderes, deixando o Supremo isolado, e havendo inclusive impeachment aí de ministros do STF, o que vem depois disso? Como é que vocês avaliam o cenário do país depois desses acontecimentos? É uma questão interessante, porque... Bom, primeiro que tudo isso que está... Qualquer imposição, do jeito que eu enxergo, a imposição da Lei Magnitsky, por exemplo, a membros do STF, o que isso causa do ponto de... Assim, o Alexandre de Moraes ele não pode recuar numa situação como essa. Porque se ele recua numa situação como essa, ele se coloca numa... Ele meio que arregou para os Estados Unidos e seria... A opinião pública seria de não estar defendendo a maneira como o Brasil deveria... escolhe a sua própria operação. Então ali, o máximo que pode acontecer do jeito que eu enxergo é a possível criação de um mártir, inclusive. Né? Que é o Alexandre de Moraes tomando essa aí pela galera. E eu também acho que ele se passa, tem um monte de excesso e jeitos esquisitos de lidar com as coisas. Mas beleza, vamos dizer que... Quem conhece o Alexandre de Moraes diz que quando desafiado, ele aposta em dobro. Sim, né? Parece ser o que ele vem demonstrando. Né? E veja que um sujeito desse não pode produzir jurisprudência, como a própria palavra diz. É a aplicação do direito com prudência. Agora, havendo impeachment de ministros do STF, só se fosse após... Só se a gente tivesse um Senado. E aí se não tem porra nenhuma para ver nada. Tivesse maioria, e aí seria de uma outra situação após as próximas eleições legislativas, e é por isso que o PL faz um trabalho grande para tentar conseguir maioria no Senado no ano que vem para botar em andamento um projeto que já existe hoje, que é de impeachment de ministro. Mas se o presidente do Senado não botar em votação, não vota. Ninguém mostrou as tetas ainda. Hoje o Senado... Qual foi o dia no Senado hoje? O Senado hoje aprovou um sujeito minimamente suspeito para ser o presidente da Associação Nacional, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá? O Vadir Damus. Uma pessoa assim com um histórico complicado, com umas relações delicadas, com umas concordâncias assim com certos planos de saúde que da noite para o dia decidiram cancelar plano de saúde de família que tinha filho autista. Sim. E ele foi aprovado pelo Senado hoje. 38 votos a favor, 20 contra. Onde é que estavam 23, Senado? 23. 23. Numa terça-feira. Onde é que estavam 23? Aí depois... Para cair mais o cu da bunda ainda, a Comissão Especial do Senado aprovou um nome para a ANAC de um sujeito que foi mandado embora do Banco do Brasil por justa causa. Sim. Meu irmão, e ele ainda fez maracutaia com dinheiro público, assinou um acordo de não persecução penal e pagou 2.400 contos e se livrou. Onde estão os 350 mil que sumiram? Ninguém sabe. Ele pagou 2.500 para não ser investigado, para não ser processado. Então você fala que tem Senado? Tem nada. Aí vem o outro lá, o rascunho de Chiquinho Scarpa, o Hugo Mota. Ah, tá. Vem o Hugo Mota, não, com todo respeito ao Chiquinho Scarpa, eu falei que ele é o rascunho, que ele não conseguirá jamais
né? Ele põe o cabelo e penteia o cabelo, passa o Gumex dele ali e tá. Parece é um elmo. Gumex é novo, Gumex. Parece a cabeça do Gumota parece um elmo. Parece um mini crack. Assim, só falta ele ficar assim com a cabeça. Ele pegou, abriu uma sessão com 4 deputados. 4. Nós temos 513 deputados nesse país. E aprovaram aumento agora para 500 e tralalá. 500 e sei lá. Fizeram uns 30 a mais aí na conta. Bom, para aprovar a urgência do projeto de lei contra a adultização infantil. Que deverá, talvez, entre em votação amanhã. O Gumex cresceu vendo Carla Pérez no Gugu, bicho. A gente sobreviveu vendo a banheira do Gugu. Aí vem me falar em adultização com urgência. Que urgência tem isso? Quando alguma coisa estoura na internet com a força que estourou, isso Sabe o que é urgência no Brasil? Sabe o que é a lei no Brasil hoje? Sabe o que Sabe quando um pedófilo vai preso no Brasil? Quando ele comete um ato sexual ou libidinoso com uma criança de 13 anos ou menos. De 14 para frente, a lei penal deixa você dar o Kama Sutra no Brasil. E eu tenho que pagar 100 mil reais para um cidadão, hoje, que é desembargador aqui do estado de São Paulo, o Ayrton Vieira, ex-juiz de instrução do Alexandre de Moraes. Aquele que aparece na Vaza Toga. Aquele que apareceu semana passada, né, que é o Capelli do Metrópolis. Aliás, eu fui para o Metrópolis. Começo segunda-feira. Boa. O projeto maluco deles. Segunda-feira. Bom, ele falando assim no WhatsApp para o Talhaferro, o Ayrton Vieira, desembargador do TJ aqui, falando assim: eu não aguento mais, eu já passei dos limites da sanidade, o Alexandre de Moraes já me fez passar de todos os limites, ele não tem mais noção do que ele pede, eu não aguento mais, a minha saúde já foi para casa do chapéu. Só que esse sujeito, em 2023, tentou ser ministro do STJ, com a benção do Moraes. E ele falou isso, não aguento mais, mas estava aguentando porque o Alexandre de Moraes foi padrinho dele para ser ministro do STJ. Mas daí, quando começou a corrida, eu peguei e li uma notícia antiga dele. Em 2014, aqui no TJ, um caso de pedofilia, que é o estupro de vulnerável, um fazendeiro de 70 anos foi pego na sua caminhonete em Catanduva com 2 meninas, uma de 14 e uma de 13, as 2 eram irmãs. E ele frequentava a casa da avó dessas meninas porque ele levava comida que a avó passava fome. Ele tinha sido preso por conta da menina de 13, já que é de 14, né, você pode fazer boneca de Olinda com ela, que a legislação não dá nada. Bom, ele estava preso, teve recurso para o TJ, o relator foi o Ayrton Vieira, 2014. E nessa decisão, ele absolve o senhor septuagenário. Só faltou dizer que a menina o seduziu com as suas artimanhas sexuais. Mas ele não o disse. Ele, de uma forma muito escorreita, com um português muito castiço, ele dizia o seguinte: não há que se condenar este pai de família, porque a menina, ela leva o homem a erro porque ela parece ter 14 anos ou mais. Porque ela decidiu dedicar-se à prostituição. Nesses termos. Ela decidiu... quem se dedica à prostituição e ainda faz uso de substâncias estupefacientes e de álcool, parece ser mais velha. E ainda ele usa uma expressão no final de duplo sentido que é maravilhosa. No duro. Este é o Ayrton Vieira. E aí eu li a decisão, quando ele foi candidato ao STJ, ele já era uma pessoa pública. Aí eu falei o seguinte, em outras palavras, ele chamou a menina de 13 de vagabunda. Sim. Aí eu fui condenado no criminal, porque ele não falou vagabunda na decisão dele. Ele falou prostituta. Ele listou todos os homens que se deitaram com aquela menina de 13 anos no processo.
Ele humilhou aquela menina de cabo a rabo no processo inteiro. Uma menina vulnerável que passava fome, com problemas de álcool e drogas, e que se prostituía para poder comer. Ele humilhou ela do avesso, mas ele não falou vagabunda. Então eu difamei tão nobre desembargador do estado de São Paulo e tenho que pagar para ele danos morais e fui condenado a 10 meses de detenção. Porque eu injuriei tão nobre desembargador que aparece agora numa mensagem de WhatsApp dizendo que já passou de todos os limites que um juiz pode ir. Eu li isso também. Bom, então aí eu vou preso e eu pago a indenização para ele com muito gosto, mas eu deito e durmo porque eu nunca tratei como prostituta, como uma pessoa que se dedica ao meretrício, nenhuma criança na minha vida. Beleza. Diga lá. Não, mas aí... O que nós temos aqui? Não, é que se a gente for ver aqui o que o cara tá... O que ele perguntou aqui, o Rafael, se houver um impeachment de ministro do STF, o que vem depois disso? O que vem depois disso, tu que é jurista? Vem a nomeação de outro ministro. E é isso, né? Mas para acontecer, a gente precisaria de um Senado. E um Senado que tivesse vontade política de pôr para frente tal processo, né? E a maioria. E maioria. Maioria simples ou absoluta? Para começar simples, para terminar absoluta. Absoluta. Exatamente. Tá. E hoje o Alcolumbre já disse que não põe... o Alcolumbre não fala de impeachment porque não tem pedido de impeachment, mas ele ignora os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E anistia também, ele já falou que não vai botar em votação. Uhum. E o regimento interno permite isso. E quem define a pauta... No Senado não permite. É aí que está a singularidade. É só o regimento da Câmara que dá ao presidente da Casa só o regimento o poder. da Câmara. Só do Senado, não. E todos os senadores também fazem igual a STF, todo mundo finge. Porque eu fiz até um fluxograma, mandei para todos os senadores. Do regimento interno, da leitura do regimento interno, da Constituição, somada com a Lei 1079, que fala do impeachment. Mas ninguém quer ter trabalho, essa que é a verdade. O pessoal quer fazer a correria... Sabe, você corre sem sair do lugar. Tô aqui. Não, vamos protestar. Vamos fazer isso. Não dá. Tem acordo de cavalheiros. Eu já ouvi isso. Gente do PL. Quando o PL apoiou o Alcolumbre e o Hugo Mota, né, o agora cabeça de Elmo... esquerdista, então. Não, muito pelo contrário. Eu falei assim, que esses vão apoiar Alcolumbre? Não, é um xadrez 4, 5D. Não, eu falo o que eu vejo. Se quem quiser me chamar de comunista, chama. Quem quiser me chamar de fascista, chama. Me chama do que quiser. Não me come, não paga minhas contas, eu estou cagando. Boa. Então eu falo o que eu vejo. Eu falo, mas... não, é um xadrez complicado, etc. Porque... A gente vai pegar a vice-presidência, porque na primeira ausência a gente pauta e tal, e coisa e tal. Bom, já assumiram a presidência várias vezes pela ausência dos presidentes. Eu falei, por que não pautou? A resposta que houve, porque eu fui tirar satisfação. A resposta que é, não, tem um acordo de cavalheiros. Eu falei, então bacana. Tem muito o que fazer, bacana, então, né? Acordo de cavalheiro, é isso aí.